Fala, meu querido, bem-vindo a mais uma aula do curso de projetos elétricos aqui da Ingerhal. Bom, para a gente começar o planejamento de uma instalação elétrica, a gente precisa de ter uma noção de como vai ser a construção da casa, né? Não tem como a gente saber onde colocar uma tomada, um interruptor ou até mesmo um quadro de distribuição, se não houver ao menos um desenho aí mostrando onde serão as paredes, onde serão portas, né? Onde tem janela e por aí vai. Por isso, no planejamento de uma obra, o primeiro projeto a ser elaborado é o arquitetônico, pois dele derivam os demais projetos chamados complementares, né, que são eles: o estrutural, o hidrossanitário, o elétrico, o luminotécnico e por aí vai. Tudo é feito em cima dessa base, dessa planta. Agora, quem faz o projeto arquitetônico, na maioria das vezes, é o arquiteto. Tem engenheiro civil que faz também? Tem. Afinal, eles podem fazer projetos arquitetônicos. Porém, a grande maioria dos engenheiros civis, eles gostam mais da parte estrutural. Afinal, na faculdade, eles são preparados mais para cálculos estruturais do que para fazer plantas arquitetônicas. Por isso, eu acho melhor cada um ficar no seu quadradinho mesmo, né? Mas aí vem a primeira sacada que vamos tratar também nesse curso. O projetista elétrico, ele deve fazer principalmente parceria com arquitetos. Tá? Foi assim que eu passei a vender mais projetos elétricos. Só que relaxa, nós vamos aprender a projetar primeiro, depois eu ensino como é que você vai vender isso para o arquiteto. Mas voltando na aula, o projeto arquitetônico, pessoal, ele é a base para a elaboração do projeto elétrico, pois através dele é que é possível ter uma noção de onde serão necessários aí os pontos de energia elétrica, conforme os cômodos, a posição dos eletrodomésticos representados ali, porque assim, a grande maioria dos projetos arquitetônicos, ele já vem prevendo até onde já ficarão os móveis. Aí fica fácil, né? Atrás de um guarda-roupa, por exemplo, a gente não vai colocar uma tomada, a não ser que tenha uma necessidade de ter uma tomada dentro de um guarda-roupa. E ó, isso já aconteceu comigo, principalmente quando a gente fala de closet. Tá, André, mas aí o que vem dentro de um projeto arquitetônico? Pessoal, basicamente vem os cortes, a fachada, a situação da obra e a planta baixa arquitetônica, tá? Os cortes são as vistas laterais do local e são necessários aí para se conhecer os detalhes da obra. No caso de uma casa de 2 andares, por exemplo, é mais fácil identificar que ela tem os 2 pavimentos, os 2 andares, olhando pela planta de corte. Pra gente que é da área elétrica, o corte mostra, por exemplo, a altura das paredes e, consequentemente, a gente define aí se naquele local poderá existir uma tomada alta no projeto elétrico, por exemplo, ou se o ponto vai no teto, ou se o ponto de iluminação vai na parede, por aí vai. Agora, através da fachada, que é a vista frontal, e a situação, que é a localização exata do endereço, é possível analisar o local adequado para o ponto de entrega de energia elétrica pela concessionária, ou seja, onde podemos colocar o padrão de entrada. A gente usa também essas plantas para definir o local exato de descida e também o percurso dos cabos e eletroduto até o quadro de medição, levando-se em conta aí se tem cinta, se tem viga, se tem esquadria e todos os empecilhos existentes que a gente precisa desviar. Você não vai passar um conduíte no meio de uma janela, né? E a planta baixa é a representação da visão de cima da obra. Essa sim é a mais importante para a gente. É como se olhássemos de um avião sobrevoando uma casa sem telhados, né? Podendo observar os locais das paredes, as portas e janelas, também conhecida aí como as esquadrias que eu falei, os móveis e demais representações que simulem uma foto aí do local. Assim, pessoal, a planta baixa, na minha opinião, é responsável por 97% do trabalho de elaboração do projeto elétrico. É isso mesmo, eu acho que ela é tudo basicamente. Show, né? Entendido então os conceitos de um projeto arquitetônico, nós vamos para a prática. Vem para dentro do meu computador aqui, ó, e vamos ler juntos um projeto arquitetônico de uma casa simples, tá? Eu vou ensinar alguns truques que vocês devem observar antes de projetar, beleza? Bom, pessoal, então conforme prometido aqui, eu trouxe uma casa, não vamos dizer ela simples, mas é uma casa de médio padrão, tá? Que foi eu mesmo que projetei a elétrica dela. Eu trouxe para vocês analisarem aqui junto comigo, tá? Vamos lá então. Vou dar um zoom aqui, ó, nas plantas de corte primeiro, tá? Nesse corte, vamos começar pela fachada dela aqui, ó. Essa aqui é a fachada 1, ou seja, eu tenho a frente da casa desenhada, tá? Essa aqui já é a fachada 3, então já é o fundo da casa basicamente desenhado. É uma casa de 3 pavimentos essa aqui, tá? Tem um subsolo, um pavimento 1, que é na altura da rua, e esse quarto aqui em cima. Depois eu mostro o 3D dela que vocês vão ficar impressionados. Aí aqui eu tenho outra planta de corte, essa aqui, ó, que mostra a casa pelo lado. Então tem uma área de churrasco aqui, tá? Ela já mostra a altura dessa área de churrasco. De lado dá pra gente ver tudo aqui, ó. Essa área gourmet dela tem aqui a altura de 2,40 interna e 3,10 no final do telhado ou laje, o que for fazer aqui, tá? Essa área é gourmet. Aí eu tenho aqui, ó, um subsolo, que é uma cozinha no subsolo, que tem 3,14 da laje batida, tá? Aí eu tenho aqui em cima uma sala de circulação com um quarto, então eu tenho mais 3,14 de pé direito.
Ah, por que ele botou esse pé direito com 3,14 que o arquiteto escolheu? Porque provavelmente tem rebaixamento de gesso, tá? Então ele pede aqui, ó, as lajes com 3,14 nessa altura, ele joga um pouquinho para mais. E aqui em cima, ó, a gente pode perceber, ó, que ele tem aqui, ó, a parte de quarto, né, que aqui em cima tem uma suíte, o último lado, né, com as caixas d'água e tudo. Aqui ele está pedindo 2,70 até aqui, mas aqui até 97, então tem mais de 3 metros aqui, ó, nesse pé direito, tá? Ele mostra pra gente nesse corte aqui, ó, que a casa tem uma altura total de 11,10 metros, desde o subsolo até aqui em cima dá 11 metros no telhado. Tá? Subindo mais um pouquinho aqui, a gente tem outros cortes da casa, mostrando mais detalhado aqui, ó, onde é que está a caixa d'água, onde é que tem banheira, né? Aqui, ó, tem uma banheira aqui, tem o quarto, tem toda a escada, né? Todo um vão de escada, e um afastamento lateral. Ela mostra tudo pra gente nos cortes. Então essa planta de corte e fachada, ela é muito importante para a gente analisar. A altura, onde é que dá para pôr uma luminária, se eu posso ou não. Então, na hora que você está projetando, você vai se deparar com isso e vai querer vir aqui, dar uma olhada. Ah, será que eu posso pôr uma luminária aqui, ó, nessa altura aqui? Ó? Qual altura que eu tenho que pôr esse lustre, por exemplo, aqui, ó? Que eu tenho que definir esse lustre que vai no meio dessa escada. Porque tem um lustre no meio dessa escada, né? Então, qual altura que eu tenho que colocar? Aí você vem cá na fachada e nem olha, né? Pelo corte da fachada. Já está tudo em escala também. Você põe o escalímetro, né? Se tiver impresso o projeto. Senão, você mede pelo próprio programa. Vale lembrar também que aqui eu estou mostrando em PDF para ser mais fácil a visualização. Mas você pode usar o programa também, tá? O visualizador de DWG da Autodesk. Aí aqui tem um detalhe da casa de máquinas, né? Onde que tem a casa de máquinas, como que vai ser, que ela fica abaixo da área do deck, né? Do espaço gourmet. Então eu tenho uma casa de máquinas embutida num deck da piscina, tá? Agora aqui, ó, eu já tenho, por exemplo, do último pavimento lá, né? Do segundo pavimento aqui, ó. Eu consigo, ó, mostrar onde é que tá a fachada, né? A localização da fachada 3. E aí, ó, eu consigo, ao ir passando, eu consigo ver onde que tá cada ponto, ó. Onde é que tá a banheira, tá? Aqui, ó, a nossa banheira, o chuveiro, os 2 chuveiros aqui, ó. Eu falei que tem 2 chuveiros nesse projeto aqui, ó, 2 chuveiros elétricos. Então, é bem, né, eu deixei espera para os 2 aqui, conforme o cliente pediu, tá? Então, tem um banheirozinho, aqui um closet, que entra no banheiro, né? Tem um closet todinho, tem um quarto do casal, né, uma suíte. Entra no closet aqui, ó, são portas, a gente pode identificar, ó, onde tem porta, onde tem janela. Aqui a gente consegue ver, isso aqui é porta, ó, P1, P2, P3, isso tudo são portas. Aqui é uma porta de correr grande, tá? E tem varanda aqui. Aqui a gente tem nesse caso aqui a gente não tem janela, a gente tem só um basculantezinho aqui e outro basculantezinho aqui, tá? E se tivesse janela aqui também a gente conseguiria ver através desse tipo de desenho assim, que significa janela, tá? Mas isso tudo está nas esquadrias também, tem uma legenda de esquadrias para a gente poder acompanhar. Aqui nessa parte que eu peguei eu não imprimi a legenda de esquadrias, mas dá para a gente ver. Então, através da fachada a gente consegue identificar, consegue ver a escada, né, que é uma escada de vários pontos, tá? Tem um pé direito, duplo, uma laje plana impermeabilizada desse lado aqui, então é só a fachada da casa, e é basicamente isso. Agora, André, como é que é o 3D então dessa casa? Bom, aqui olha para vocês verem, ó, a frente dessa casa, os 2 basculantezinhos lá que eu mostrei dos banheiros, né? Então aqui, ó, tem um do banheiro, outro do closet, tá? Aqui uma garagem, uma laje impermeabilizada, um vidro bem bonito nessa casa aqui, é uma casa de condomínio, tá, pessoal? E aí aqui, ó, passando pro lado, a gente tem o fundo, olha a altura que fica esse lustre. Esse lustre ele é instalado aproximadamente aqui, ó, a mais de 10 metros de altura, tá? Do ponto de baixo aqui. Só que lógico que a gente tem escada aqui em volta e tal. Então essa casa tem 3 pavimentos. Lembra dos 11 metros que eu falei dela? Aqui, ó, onde tem o quarto, né? A janela do banheiro e tal. Aqui embaixo tem outros quartos e aqui embaixo uma cozinha, uma área gourmet com uma piscina. E aqui debaixo desse deck fica a casa de máquina aqui. Então você tem que analisar tudo isso. É bom ter o 3D para ter uma ideia. Olha aqui o fundo, ó, área gourmet, deck, piscina, né? Tudo bonitinho. Aqui em cima a suíte, né, do casal. Então uma casa bem legal, tá? Ele mostra tudo pra gente aí. E por dentro dela, olha a altura que fica o lustre, ó. Que vem lá de baixo, ó, tem um pavimento, a escada. Então, do ponto lá de baixo até aqui o lustre fica a 11 metros de altura. Desse ponto aqui ele fica aproximadamente 8 no máximo, né? 10 metros de altura, 7 metros aqui, vamos falar assim. Então tem uma sala de estar aqui e tal. É bem legal essa casa. Tem todos os ambientes internos dela, onde que é cada tipo de lustre, onde que é cada tipo de iluminação. Tem um projeto luminotécnico também, que ajuda a gente. Mais uma visão dessa casa aí, ó. Então,
é mais ou menos isso que a gente tem aí num projeto arquitetônico, tá bom? Essa aqui são o 3D ajuda a gente demais a entender todos esses ambientes aqui, ó, e ter uma visão melhor dos cortes, das fachadas e tudo, tá bom? É isso aí então que a gente tem analisando um projeto arquitetônico a fundo. Pronto, agora você já está sabendo como ler um projeto arquitetônico e também já viu algumas técnicas aí que eu desenvolvi para elaborar projetos elétricos de uma forma mais rápida, né? Ó, mas agora vamos fazer então um exercício juntos. Pega aí um papel A4, uma folha sulfite, e aí faz uma planta baixa do lugar onde você está. Agora, pode ser da sua casa própria, pode ser do seu apartamento, não importa. O que importa é fazer esse exercício aí do jeito raiz, na mão mesmo, papel, lápis e régua. E não se preocupe com as medidas ainda. Desenhe de forma avulsa, só para você ir familiarizando aí com a planta arquitetônica. Se você quiser incrementar e colocar os móveis do jeito que eles estão, pode também. Vai da sua disposição aí estar fazendo o projeto. Passando então essa fase de fazer o projeto na mão, aí eu mostro alguns programas aí até online para elaborar plantas baixas, não se preocupe. Turma, eu recomendo fazer na mão, porque o primeiro projeto que eu fiz foi da casa do meu próprio pai e eu fiz na mão também. A sensação de ver no papel um ambiente que eu já conhecia, de cor e salteado, afinal eu morava ali dentro há anos, foi indescritível. E eu espero que vocês sintam algo parecido fazendo esse exercício também. Então faz isso. Régua, papel, caneta na mão aí e mãos à obra, tá? Nos vemos na próxima aula. Até já!